Olá pessoal, nós não estamos no reino de Deus por empréstimo, nós fomos comprados. E para a gente entender a questão de ser comprado, nós precisamos estudar essa palavrinha chamada redenção. Na cabeça de todo crente, de todo cristão, a definição de redenção está bem clara. Redenção é o quê? Está ligada à salvação, está ligada a perdão dos pecados, e isso está certo. Só que a palavra redenção é muito mais ampla, o seu significado é muito mais forte do que isso. Redenção significa o quê? Resgate, remissão, reaver uma propriedade que havia sido perdida. E isso está muito claro no Velho Testamento, o conceito de redenção. Agora eu quero lembrar você que as coisas do Velho Testamento, a prática material daquilo que acontecia no Velho Testamento, a maioria foi abolida, nós não praticamos mais no Novo Testamento. Quer dizer então que não presta mais, pastor, aquilo que aconteceu no Velho Testamento? Não, o escritor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, diz que a lei tem sombra dos bens vindouros. Ou seja, o que acontecia lá atrás serve como sombra. A coisa real é agora, a aplicação verdadeira, ela é agora. Colossenses capítulo 2, verso 16 e verso 17, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele diz: ninguém, pois, vos julgue por coisa alguma, por causa de comida, de bebida, de dia de festa, de lua nova, de sábados. Essas coisas, ninguém pode julgar vocês ou querer que vocês continuem exercendo isso. Aí ele diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós entendemos que o que acontecia lá estava remetendo a alguma coisa muito melhor e mais forte que aconteceria agora. Por exemplo, a circuncisão no Velho Testamento era na carne. No Novo Testamento, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 2, o verso 28 e o verso 29, a circuncisão é no coração. A serpente que foi levantada no deserto para curar o povo, quando o povo olhasse e fosse curado, Jesus usou essa aplicação em João capítulo 3, versículo de número 14, quando ele disse: como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem também será levantado, e atrairá muitos a si. Então você veja que o que acontecia lá era só a sombra, a coisa real é agora. O cordeiro que era sacrificado no Velho Testamento. No Novo Testamento, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando de Jesus, João capítulo 1, verso de número 29. Essa aplicação e esse princípio vale também para a doutrina, para o princípio, para o fundamento do estudo da redenção. O que é a redenção? No Velho Testamento isso está muito claro. A pessoa ficava endividada, não tinha como pagar aquela dívida. O que acontecia? Ela perdia suas posses, perdia o seu terreno, e quando a dívida era muito grande, a própria pessoa se tornava escrava da pessoa para quem ela devia. Ou seja, uma situação muito difícil. Você lembra no livro de Ruth que Boaz resgatou a propriedade de Noemi porque era um parente próximo. Em 2 Reis, no capítulo de número 4, também conta a história de uma mulher que ia perder os 2 filhos por causa de uma dívida. Então, quando a pessoa ficava endividada, ela podia pagar, se tornando escravo daquela pessoa para quem ela devia. Como é que a pessoa se livrava dessa dívida? Aí é que entra. Primeiro, ela podia pagar a dívida, o que era praticamente impossível, porque não tinha condição. Ou a dívida poderia ser perdoada no ano do jubileu, a cada 50 anos as dívidas eram perdoadas, ou então, o que era o mais comum, um parente próximo ia lá e tinha o direito de resgatar aquela propriedade e pagar aquela dívida. E aí vem a grande aplicação da redenção no Novo Testamento. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Nós éramos escravos de Satanás. Éramos escravos do pecado por causa da queda do jardim do Éden. Não tínhamos como pagar essa dívida. E o que Jesus fez foi lá e nos resgatou. E aí entra a palavra redenção. Nos redimiu. E repetidas vezes nós vamos encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus nos comprou. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, um texto lindo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Não pegou emprestado, Jesus comprou e pagou com o seu sangue para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o seu Deus os constituíste reis e sacerdotes. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, ele nos libertou do império. Olha, primeiro a palavra comprados, depois fala de império.
império das trevas, nos tirou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dentro desse império das trevas, éramos escravos e Jesus nos resgatou, nos redimiu. Colossenses capítulo 2, verso 14, a parte A, o apóstolo Paulo fala, tendo cancelado o escrito de dívida. Tá vendo? Comprar, império de trevas, dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu e encravou na cruz, né? Nos dando a libertação dessa dívida. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e verso 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós somos comprados, né? Nós somos agora servos de Jesus. Por quê? Porque Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. Agora você precisa se lembrar, no Velho Testamento, a pessoa, quando era redimida por um parente próximo, ela não deixava de ser escrava. Ela se tornava escrava, continuava sendo escrava e serva, agora daquele parente. Só que era muito melhor, né? Porque o parente tinha mais empatia, cuidava melhor. Então a pessoa era resgatada por esse parente e continuava sendo servo. Então, se Jesus nos comprou e nos resgatou, agora nós somos dele. Somos propriedade exclusiva dele. Agora sabe o que é o mais lindo? E eu encerro dizendo isso aqui para você, em João no capítulo 15, versículo de número 15. Preste atenção no que Jesus falou. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Nós somos servos de Jesus porque ele nos redimiu. Aplicou o princípio da redenção, pagando a nossa dívida. E mesmo sendo servos, mesmo tendo direito sobre nós, ele não nos chama de servos, ele nos chama de amigos. Então todo dia você tem que se lembrar disso. O diabo não tem poder sobre a sua vida, você não pertence a ele, porque Jesus te redimiu e você é propriedade dele. Nós não estamos no reino de Deus emprestados, nós fomos comprados. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Acesse o meu canal no YouTube, Christian Oliveira, e se inscreva. Todas essas palavras, esses vídeos também estão lá. Deus te abençoe.